Quantas vezes você já se pegou e disse assim, ai meu Deus do céu, eu queria tanto que você escutasse o que eu estou pedindo, mas na realidade não escuta, ou o que na realidade está acontecendo com você? A sua prece tem eficácia? Peraí, eficácia? Então vamos entender tudo isso para a gente realmente compreender o que está acontecendo? Rapidinho eu já estou voltando. Olá, meus irmãos. Como vamos? Saúde, tudo bem? Ótimo. Vamos para mais um vídeo e dessa vez nós vamos falar sobre o capítulo, se não me engano é 28, Eficácia da Prece, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo e que na realidade retrata exatamente sobre esse fato. O que na realidade torna a nossa prece realmente eficaz? Bom, para ela ter eficácia, é preciso que haja uma eficiência naquilo que nós estamos dizendo e naquilo que também, na ação que nós estamos tomando, seja uma ação realmente verdadeira. E principalmente, se nós tivermos uma condição ímpar, fé. Mas, lógico, toda essa mistura é muito complicada, porque é preciso fazer como a música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, todo aquele processo de que eu preciso ficar só, eu preciso ficar no escuro, eu preciso, né, ficar, vamos dizer assim, completamente fora do ambiente no qual eu estou. Então, nessa condição, realmente é muito importante. As pessoas, elas hoje, elas não têm, dadas as situações da própria vida, condições realmente do próprio dia a dia, do cotidiano das pessoas, e lógico, isso tem se agravado bastante com o nível de problemas que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, e cada vez mais é muito difícil nós chegarmos realmente a um ponto de que temos que parar para poder analisar tudo isso. Mas que análise é essa? Porque nós temos que verificar esse ponto tão importante e fundamental? Por uma questão muito simples. É através daí que nós imantamos esse nosso corpo com esse nosso desejo de poder comunicar-se com o Criador. Isso realmente é muito, mas muito importante, fundamental, eu diria. Só que na realidade, conforme eu já disse, está se tornando cada vez mais complexa essa situação, porque é muito mais difícil nós começarmos a orar de uma forma realmente completamente concentrada e completamente, vamos dizer assim, interior, né? Interiorizada, da nossa parte, para que possamos colocar isso para, vamos dizer assim, a nossa antena parabólica realmente captar as vibrações do mais alto e, obviamente, essa escuta desses nossos irmãos do andar de cima ser cada vez mais consideráveis, aumentando sim e essa eficiência ao ponto de a eficácia realmente dar certo, né? Ter resultados. Bom, eu vou ler dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos então estar comentando e, lógico, conseguirmos ir mais à frente nesse sentido e logicamente debatermos aqui. No capítulo, corrigindo, capítulo 27, tá? Na parte de pedir e obtereis. Então, da eficácia da prece. No preâmbulo, diz, no caso, do Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes.
tá? Capítulo 11, versículo 24 do Evangelho de Marcos. Então, agora nós vamos para as considerações. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Porque na realidade aqui, nós estamos exatamente falando sobre esse texto em questão da eficácia. Nós vamos fazer exatamente essa diferença, eficiência e eficácia. A eficiência é o desenvolvimento de um trabalho. E a eficácia é exatamente o resultado deste trabalho, desta ação. Então, quanto mais eficiente, a eficácia, obviamente, ela tende a ser mais positiva, lógico, e tende a ser um trabalho muito mais, vamos dizer assim, considerável. Então, exatamente o que diz pelo fato de que, por mais que muitas das vezes nós peçamos, por mais que nós tenhamos eficácia naquilo que nós pensamos, é lógico que não seremos atendidos em tudo aquilo que nós realmente estamos pedindo. Então, lógico, por mais que nós peçamos, por mais que nós tenhamos a eficácia, nós, muitas das vezes, não obteremos, pelo menos de pronto ou de imediato, aquilo que nós estamos pedindo. Lógico, tem uma série de fatores que são interdependentes dessa história. E muitas das vezes, como as leis universais, nós não vamos, como aqui diz no texto, abrogar, ou seja, nós não vamos simplesmente passar por uma ordem divina em torno da situação de que nos compete vamos dizer, um pedido, né? Um desejo para que nós possamos realizar nesse ponto. Então, muitas vezes ocorre que nós não obtemos, ou nunca obteremos, ou então tão cedo não obteremos, porque aquela obtenção pode vir a resultar em prejuízo para a nossa vida de uma forma geral, ou que isso na realidade vai interferir diretamente nas situações reencarnatórias de cada um. Isso, pelo menos assim, a gente entende nesse ponto, que é bem interessante. Vamos prosseguir. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência, para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro,
seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Veja que interessante. Nós, na realidade, somos logicamente regidos, a nossa vida ela é regida como consequência das nossas ações. Então, essas mesmas ações, elas são, vamos dizer, uma sequência, lógico, do nosso aprendizado em detrimento ao progresso que nós temos que seguir em frente e daí em diante até que um belo de um dia nós nos tornamos, enfim, espíritos evoluídos, né? Em mundos felizes. Mas até lá, toda essa trilha, logicamente, terão situações que condicionarão, por mais que na realidade peçamos, por mais que nós realmente imploremos ao Criador para que Ele realmente possa vir a nos favorecer em algum momento nessas situações que são peculiares da nossa existência, Ele, logicamente, sabedor da nossa necessidade, daquilo que nós temos que aprender, daquilo que nós temos que percorrer nesse orbe, nós precisaremos passar por esse aprendizado, por mais que haja, como diz o texto, uma fatalidade, porque não estará influindo em absolutamente nada a condição universal, a condição por exemplo, de uma órbita. Você não vai conseguir, pela sua situação, você conseguir influenciar numa órbita, por exemplo. Então, a mesma coisa é com a nossa própria vida. Então, essa sinergia, como ele mesmo diz, os ponteiros do relógio, você pode avançar para frente, para trás, mas na realidade o todo, essa órbita, não vai ser alterada por conta do relógio. Você não vai retroceder o tempo, nem avançar o tempo em virtude de colocar o ponteiro para frente ou para trás. Então, é a mesma coisa na nossa existência. Vamos prosseguir. Dessa máxima, abre aspas, concedido vos será o que quer que pedireis pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Logicamente, todos nós sabemos, nitidamente, que a doença é o depurador do corpo. Então,
muitas das vezes a pessoa que no caso é vitimada pelo câncer, por uma doença degenerativa, por uma situação realmente complexa na vida, por limitações físicas completamente complicadas e, lógico, muitas das vezes incapacitantes até para o trabalho, isso, logicamente, é a resultante de um passado que, logicamente, nós tivemos, que não foi nada muito agradável. Agora, a doença é o depurador do corpo, porque na realidade a doença ela consegue expurgar esses débitos, muitas das vezes que ocorreram nessas vidas pretéritas. E através dela, através do sofrimento causado por elas, essas depurações, elas vão conseguir apagar essas situações de uma forma que você já vai, logicamente, ao desencarnar, no caso, pelo fato da doença, você já vai conseguir, muitas das vezes, inibir essas situações de uma vez por todas. Então, lógico, essas situações, por mais que muitas das vezes pedimos a Deus, e olha que logicamente pela sua misericórdia divina, acontece de que ele realmente possa até atenuar determinadas situações em detrimento a esse sofrimento, que lógico, isso vai incorrer numa situação completamente, vamos dizer, sequencial dessa expiação que você precisa passar. Então, ele não vai quebrar essa ordem de sequência que, na realidade, é uma lei natural da própria vida. Então, não é que Mateus está errado, no sentido de que pedi e obtereis, mas o detalhe é as situações pelas quais há, primeiro, mérito, primeiro lugar, o mérito no pedido que você está fazendo. Segundo, que não quebre nada a respeito da sequência da sua vida, daquilo que realmente a missão, ou então, de qualquer maneira, a expiação pela qual você está passando nesse orbe, nesse sentido. Então, isso será analisado, assim como qualquer pedido, às vezes quando você vai fazer um pedido em alguma repartição, por exemplo, algum cartório, você faz uma solicitação, aí vão um carimbo, faz um protocolo e você, depois de tantos dias, você volta para poder verificar se realmente foi deferido ou indeferido o seu pedido. A mesma coisa ocorre nesse sentido. Você faz a sua oração, ou seja, você está fazendo a solicitação para o mais alto. Logicamente, vai demorar o tempo que for necessário, logicamente não teria um tempo, que não teria protocolo, nada disso. Então, você vai ter aquele tempo que você vai receber essa bênção ou não. Ou então você vai ser o teu período deferido ou indeferido. Mas, lógico, nunca prejulgar o que na realidade é ordem da sequência da vida. Porque, como já foi dito aqui, e vou repetir, você não vai adiantar nem atrasar o ponteirinho do relógio e não vai alterar a ordem, a órbita ou o que quer que seja da vida no modo geral, né? Do universo no modo geral. Você está, vamos dizer assim, com uma situação não de comandado, mas sim de filho amado do Pai, e que ele tem a todos, independentemente de quem quer que seja, pode ser o seu pior inimigo, pode ser o pior dos piores
carrascos que essa humanidade já teve. Ele é seu irmão. E, lógico, depois de X tempo, que nós não podemos definir, ele também será um espírito puro. Mas, lógico, uns mais atrasados, outros mais adiantados, e assim a gente dá sequência na vida. Vamos só fazer uma parte final aqui, para a gente poder finalizar, que já está adiantado um pouquinho. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem. Olha isso. A paciência e a resignação. Vou repetir. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, se houver realmente fé nessa prece, se houver realmente um desejo exprimido nesse pedido, vai ter de volta coragem, paciência e resignação. Porque são instrumentos necessários para que realmente você consiga coragem para você enfrentar, a paciência que você tem que ter e a resignação, que eu já falei sobre isso aqui, para você aguentar todo o tranco que está vindo na sua direção. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Entendeu isso? Na realidade, os meios para que, na realidade, você consiga deter essas dificuldades ou consiga mediar essas dificuldades, consiga equilibrar essas dificuldades por ideias, por situações que você consiga para contornar isso. Então, muitas das vezes, ele fala assim: filho, o sofrimento que você está tendo, não tem jeito, você tem que sofrer. Mas olha só, você está sofrendo por isso aqui. Mas olha a ideia que eu estou te dando. Segura isso que eu estou te falando. Ó, contorna, vai ali assim, desse jeito, e faz isso, aquilo, outro e tal, não sei o quê. De repente vai te atenuar isso. Ele te dá direção. Você pode até demorar a captar aquela devolução de pensamento, ou melhor, você é igual um transponder de um avião. O avião ele arremessa aquele sinal, o sinal bate no obstáculo e retorna para o avião, e o avião ele capta esse retorno e diz distância de obstáculo. A mesma coisa somos nós. Nós estamos jogando essas ondinhas lá para o alto, ele volta, e aí a gente já tem essas ideias que já são captadas e a gente devolve e diz assim: puxa, estou tendo uma ideia aqui. Se eu fizer assim, desse jeito, na realidade você está sendo inspirado. Essa devolução desse sinal é inspiração. É aquilo que você precisa ter para que você, de repente, você consiga superar aquele obstáculo, contornar esse obstáculo, ou então você aprender a, vamos dizer assim, no aceite da situação, obviamente, você já consiga ideias para que você possa vir a contornar isso. Quer um exemplo? Um deficiente físico. Uma pessoa, um cadeirante. O cadeirante está jogando basquete, vôlei. O cadeirante também tem outros esportes que ele pode praticar. Isso é superação. Ele está aprendendo a lidar, ao invés de simplesmente se lamentar o resto da vida, ele simplesmente foi adiante e ele está superando aquela dificuldade, aquela limitação que ele tem. Isso é só um exemplo.
Agora, se nós ficarmos aqui, na sequência do que nós estávamos falando, de conformidade, olha só, ele assiste aos que ajudam a si mesmos de conformidade com essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, a mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem desprender o menor esforço. Olha isso. Então, na realidade, cadê a ação? Você quer eficiência e eficácia. Então, você faz todo o procedimento para que você capte o melhor sinal possível. Isso é eficiência. A eficácia vem através do resultado disso. Então, o seu pedido teve eficácia. Então, seu pedido foi atendido. Agora, na realidade, o que nós podemos também ser eficientes aqui. Como? Eu sou um deficiente físico. Tenho limitações, sou um cadeirante. Então, para que eu consiga eficiência, eu preciso pensar. E nisso que eu peço, oro, força a Deus para que eu realmente tenha o quê? Alguma coisa que possa me dizer o que é para ser feito. E daqui a pouco, bingo, aparece uma ideia. Aí eu junto um monte de amigos, aí consigo outros que também têm o mesmo problema que eu tenho, que sejam cadeirantes e tal, e vamos formar um time. Esse time de cadeirantes vai jogar handball, vai jogar basquete, vai jogar outro esporte que quer que seja. Automaticamente, o que isso vai ocasionar? Vibração, motivação. Então, a sua ideia, a sua situação resultou em eficácia. Então, toda a sua eficiência resultou em eficácia. Foi eficaz, teve um resultado positivo. Então, vamos pensar nessas situações, gente. Então, funciona de duas maneiras. Primeiro, nem tudo aquilo que, no caso, é solicitado ao Pai faz com que essa situação realmente seja revertida em graça e ainda mais imediata. Muitas das vezes pode até ser, mas demora bastante tempo. Segundo, nunca, jamais pense que tudo isso poderá alterar uma vírgula daquilo que você realmente precisa passar nessa existência. Lógico, façamos sempre o melhor pela caridade, pelo amor ao próximo, para que nós realmente tenhamos condições, sim, de poder, através dos nossos atos, porque é exatamente isso que diz, porque nós não podemos ficar parados simplesmente e pensar que simplesmente orando aos céus e ficando paradinhos ali assistindo Netflix que vai dar tudo certo. Não é assim que a banda toca. Então, é preciso esse conjunto para que realmente haja no final eficácia. Então vamos ser eficazes ao final. Vamos ter eficiência no conjunto das nossas ações para exatamente nós conseguirmos, chegar ao final e realmente termos a capacidade de dizer, quando nós encarnarmos, eu realmente lutei, fiz por onde, consegui evoluir e vamos para outra que essa já foi. Ok, minha gente? Eu agradeço aí por vocês terem ficado até aqui. Deixa um like pra gente se vocês gostaram do vídeo. Comenta aqui embaixo, comenta lá no Banda Linda. E
Logicamente, como eu já digo sempre, façam as suas sugestões, deem as suas opiniões, se gostaram, se não gostaram, enfim, estamos aqui para isso. E agradecemos cada vez mais a audiência de vocês, a paciência e, logicamente, isso nos torna cada vez mais propícios a discutirmos esse espiritismo, essa nossa vivência espírita de uma forma cada vez mais costumais, cada vez mais concreta e, logicamente, limpa, com razão primordial de que nós estamos ficando cada vez mais concisos nos nossos pensamentos. Muito obrigado por mais essas explanações. Nós aqui agradecemos muito a todos vocês e estamos, como já disse, abertos a todos. Muita paz, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e sejam felizes.